Aqui é o Nilson Pereira, que a palavra do Senhor vive em você, em todos nós, e você está no Kerux. Meus queridos, eu quero deixar uma reflexão para a gente hoje. Ela se encontra no meu querido e amado Evangelho de João, né? No capítulo 13. A gente vai ler o versículo 34 e o 35, também? Vou ler aqui na Nova Versão Internacional, a NVI, que é a versão que a gente está usando para o canal, por ser uma tradução fiel, né? Uma tradução confiável e também acessível a todos, tá bom? Vamos lá. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Reflexão. Uma frase dita pelo próprio Senhor Jesus ali, né, no meio mais ou menos do Evangelho de João, que é aquela sequência de ensino discipulado e pastoral, né, de mestre, né, que o Senhor vai fazer com os primeiros discípulos, os primeiros 12, capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João. Esse é um texto muito belo e muito profundo, né? Jesus estava se referindo aos seus discípulos, estava se referindo à comunidade de discípulos, a saber, a igreja cristã. Essa igreja precisa pregar o Evangelho, é a grande função que a gente tem aqui na Terra. E pregar o Evangelho tem a ver com comunicar, com verbalizar, com falar, com anunciar, com proclamar, né? O nosso canal se chama Kerux, quer dizer proclamador do Evangelho, né? Kerux Evangelho. Então, assim, é óbvio que para pregar o Evangelho a gente precisa falar, mas Jesus está trazendo aqui uma profundidade de um ensino muito importante. Se amarmos uns aos outros, o mundo saberá que somos dele. Eles identificarão o Senhor em nós se a gente amar uns aos outros. Tem uma frase que a gente brinca, né? Que você pode até não gostar do seu irmão, mas você precisa amá-lo, porque o amor é uma atitude, né? Tem a ver com aquilo que Paulo vai trazer lá em Filipenses, da palavrinha grega phronesis, que é uma atitude, é uma forma com que você se vê e vê o outro e vê todas as outras coisas, que transforma seu modo de vida. Muitas vezes, obedecer esse mandamento que Jesus está dizendo em relação a amar como atitude, isso vai implicar numa questão de tomar a atitude principal de amar alguém, e com isso os seus sentimentos e seus pensamentos também vão seguir a atitude que você escolheu fazer. É assim com perdão também. Amar e perdoar são dons de Deus para todo discípulo de Jesus, porém são dons que todos nós precisamos fazer em forma de atitude. Quando a gente toma a atitude de amar o nosso irmão, o mundo sabe que somos do Senhor Jesus. Amar é um mandamento do Senhor, né? Que fique bem claro isso aqui, porque a gente vive num mundo extremamente fragmentado. A natureza humana, o pecado que habita em cada um de nós, que descendemos de Adão, inclusive em nós que já somos redimidos pelo Senhor, ele ainda habita em nós, né? Como Lutero dizia, né? Que o velho Lutero sabia nadar, não morreu com as águas do batismo, o filho de Adão, né? Eu sou o Nilson, filho de Deus, nascido em Cristo Jesus, nascido novamente, e ainda existe também o Nilson, filho de Adão, que nasceu comigo no nascimento, como consequência do pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, esse pecado, ele faz com que o ser humano seja extremamente fragmentado. O ser humano, ele briga por conta do time que ele torce pro time A e o outro pro time B. Às vezes o cara que torce pro próprio time briga entre si. O ser humano, ele é partidário e fragmentado em qual filme da Marvel ele vai preferir. Nas maiores besteiras que existem, o ser humano é capaz de se fragmentar e declarar guerra a um semelhante, né? E hoje a moda é a fragmentação de algo que é talvez a coisa mais perigosa que se pode fragmentar, que é justamente a política. A política está em tudo. A política é essencial à vida humana. Por isso, a Bíblia trata de política, e essa é a política que a gente precisa seguir. A política
no mundo hoje, influenciada pelo pecado, fez com que o mundo fosse bipolarizado. O nosso país e praticamente o mundo todo está nesse viés, tirando, claro, os locais que são uma ditadura, de esquerda e direita. Isso influencia todo o espectro da vida humana. Todo o espectro. Você vê uma manifestação coerente e válida em relação ao fim do racismo, você politiza aquilo ali, direita e esquerda. Isso afeta toda a sociedade. Como um exemplo, né, mas tem diversos outros que eu poderia dar aqui. Você vê isso muito forte na sociedade, e a igreja está inserida na sociedade. Isso afeta também aos nossos irmãos. Muitos irmãos têm tomado decisões influenciados pelas paixões da mocidade, né, que Paulo vai dizer a Timóteo. Isso não tem a ver com a cidade cronológica, né, que fique bem claro, que a gente não deve entrar. Paulo fala para Timóteo nas maravilhosas 1 Timóteo, 2 Timóteo, que ele precisa viver o Evangelho. É o Evangelho que tem que fazer com que Paulo tome atitudes, tome atitudes, pensamentos, sentimentos. O Evangelho tem que ser a raiz, né, a força motriz que faz com que Timóteo fale, sinta, pense, haja. E não as paixões. Muitos de nós temos colocado um rótulo de gospel, de bíblico, em atitudes que estamos tomando em prol do reino, baseadas por ideologias humanas, porque essa é a moda do mundo, é o que o espírito desse século está forçando a barra em relação à sociedade, e a gente também é atingido em relação a isso como igreja. Eu gosto de uma frase do pastor Jonas Madureira, quando ele fala que o maior avivamento da história, que é a Reforma Protestante, resgatou o Evangelho da Bíblia e não a Bíblia. A Bíblia nunca deixou de ser figura na Igreja Católica Romana medieval, mas o Evangelho foi jogado de lado, porque dá para você pregar a Bíblia sem pregar o Evangelho diversas vezes. Livro do David Nicholas, que eu tanto amo, já indiquei aqui, mostra isso. O Evangelho é ele que torna a Bíblia o objeto mais importante que existe. Se não fosse o Evangelho, a Bíblia seria mais um livro e a gente se relacionaria com ela como os ateus se relacionam, como um livro para estudar, para distorcer, para criar heresias e tudo mais. A Bíblia, ela contém o Evangelho, por isso ela é a palavra do Deus vivo. Ela é aquilo que transforma a nossa vida. O Evangelho precisa nos transformar, precisa nos direcionar a agir verdadeiramente. Pastor Jonathan Lima, para eu concluir, do Ministério Nove Marcas, lá dos Estados Unidos, baseado em Washington, ele diz que a igreja cristã, a igreja local, é a instituição mais poderosa que existe depois da família. Não são as nações, não é a ONU, não é o clube esportivo que você torce, não é a polícia militar, não é o exército, é a igreja local. Ela é que tem um poder espiritual sobre o mundo. Isso tem diversos textos nos evangelhos, você pode conferir aí, que você vai ver. Por isso, os cristãos são embaixadores do reino aqui na terra. A igreja local é a embaixada do reino. Embaixada é quando um reino, um estado, nação, que seja, está baseado numa outra, geograficamente num outro estado-nação, e representa aquele estado que foi conferido, que foi enviado. E nós somos a embaixada do reino de Deus aqui na terra. Quando o evangelho transforma o nosso ser, o patriotismo se torna mais um dos pecados possíveis para se cometer, porque a nossa pátria é Nova Jerusalém. A gente se torna peregrinos, missionários nessa terra, com responsabilidade nas cidades que nós estamos, como dizem Apocalipse 2 e 3. Mas agora, nosso relacionamento com eles deixa de ser romântico e só é uma questão meramente geográfica, porque nós somos embaixadores da Nova Jerusalém no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Cidade do Cabo, em Nova York ou em Chicago. É assim que o cristão passa a se relacionar através do Evangelho. Então as paixões políticas terrenas não podem mais nos influenciar, porque o Evangelho preenche totalmente o nosso coração. E anunciar esse Evangelho é o nosso papel na cidade que Deus te colocou, meu irmão e minha irmã. Vale a pena você ficar brigando por causa de político, por causa de manifestações com pauta étnicas ou pauta identitárias, como é o termo correto para se dizer, ou vale a pena você se unir pelo Evangelho? O Evangelho une todas as etnias, todo tipo de pessoa, todo tipo de idade, de gênero, numa única coisa: Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho que nos torna um e não nos fragmenta. O Evangelho é a solução para essa fragmentação que tanto tem deixado o mundo doente e fraco. Quero deixar aqui, como sempre, uma dica de leitura: Comunidade Verdadeira, de Jerry Bridges.
né, a prática bíblica da coinonia. Grande Jerry Bridges, um grande irmão que nós tivemos aqui nessa terra, um grande mestre do que o Senhor levantou, um grande professor e pastor. Edição de Vida Nova, esse livro vai tratar exatamente disso, do poder que a igreja local baseada no Evangelho tem de unir pessoas completamente diferentes, mas que são um só povo, uma só família, um só súditos do verdadeiro rei, o reino de Deus, que é a política que a gente tem que seguir. Nossa política é: Jesus é o rei eterno que vai subjugar todas as nações da terra. Você acha os Estados Unidos poderoso, acha a China poderosa, você não conhece o reino de Deus. O reino de Deus vai subjugar todos esses reinos, na figura do único rei que existe, eterno, que é o nosso Senhor Jesus. E nós reinaremos com ele como seus súditos, discípulos do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Ame o seu irmão, ame a sua irmã, e que a palavra de Deus vive em você, que o Evangelho permeie e direcione toda a sua vida. Amém?